O Cavaleiro Irretocável. Irretocável. Não era intocável? Irretocável. Eu nunca vi essa palavra na minha Não vida. dá pra tocar mais de uma vez. Ah, então você só pode tocar uma. Você Só tem, que, uma. você tem que matar. Com um golpe, você tem que matar. Se você não matar, você morre. Você não toca mais. É, já era. ReZero Arco 6 do Zen, patrocinado por quem vocês acham? Por quem será? Por quê, né? Pelo nosso maior desocupado da live, Que Hanaru. tomou um esporro do Zene, tá? Digo mesmo. Bem tá? feito, Hanaru. Bem feito. O Zene veio aqui, comentou no nosso canal no último vídeo, deu um esporro no Hanaru, falou que assim, é uma pena a gente Que o ter... Hanaru fica enchendo É o uma saco. pena a gente ter esse Hanaru aqui, tá? Porque só passa desinformação. Então, muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho, Zene. E vambora, cara. Não tem muita enrolação não, tá? Vambora. Rapaziada, Mas antes, se quiser patrocinar também, dá uma olhada na descrição. E vire membro pra ter acesso antecipado aos vídeos do canal. Bora. Estamos na reta final, o anime volta na semana que vem e a gente ainda tem, Oh, contando esse não. vídeo, Esse 2 aqui? pro arco acabar. Talvez Eu 3 se o vídeo buguei. final ficar tão grande que eu tenha que dividir em Janeiro. 2. Então, infelizmente, eu não consegui antes do anime, porque eu quis dar mais atenção lá pro vídeo da Ren e isso acabou me atrasando uma semana. Mas valeu a pena. O Maldita nosso Ren. Subaru finalmente voltou, declarando seu retorno pra Emília e declarando que vai vencer o Lai. Ele achava que o Lai ia estar em choque que nem a Rui, mas o Guloso disse que ainda Guloso. tá sim interessado no Subaru, até porque ele já estava interessado muito antes da Rui saber dele, né? Isso por causa das memórias da Ren e tudo mais. E ele, como um verdadeiro gourmet, ele quer esse prato especial pra Gourmet. ele. Enquanto ele tá distraído falando com o Subaru, a Emília chega e acerta ele em cheio com a grande Porra. marretona dela, que já deixa ele cagado lá na merda nocauteado. Tá vendo Dessa Minecraft vez a de Rui não vai fundo? assumir o controle Tô. do corpo dele, até porque ela tá ocupada, né? Lutando contra ela mesma, tendo as memórias comidas e tudo mais. Então o Subaru e a Emília aproveitam essa chance pra Tá debochando da personagem? É, esquizofrênica do caralho. Tá lutando contra ela mesmo. Ô, maluca do caralho, mano. Doidice. fugir. Justamente pela falta de reação da Rui e como ela ficou lá quando ele saiu do corredor das memórias, ele imagina que a Rui provavelmente morreu, o que quer dizer que a ameaça da bruxa da inveja agora caiu pra 50% ao invés de 100%, já que o motivo dela tá atacando a torre e saindo pra tudo é porque a Rui sabia sobre o retorno através da morte. Agora que a Rui tá morta, ninguém mais sabe de novo. Mas ele não tá tão confiante nisso porque, né, ainda tem os dois irmãos da Gula. Se eles souberem, ela ainda vai sair de qualquer jeito. Ele usa a Corleones pra encontrar a Beatriz e a Han, se encontra com elas e explica toda a situação. O cara tem um GPS, as mano. memórias voltaram, tá tudo certo, a gente precisa vencer os 4 obstáculos, né, porque o quinto agora não é mais garantido, então são 4 que a gente Verdade, precisa tem vencer. E ele o- compara com um jogo, né, que se chama Otelo, o Reversi, Escorpião? não sei qual dos dois nomes que usa aqui no Brasil, mas é basicamente o jogo tem um tabuleiro, A tem Shaula, 4 que é pontas o do tabuleiro, se escorpião, você tiver todas as 4, você cara de basicamente cabelo ganhou. E ele vermelho. fala que, né, os inimigos têm todos os 4 pontos, então eles E meio os que dois- já perderam, as eles duas precisam dar um gulas. jeito de virar o jogo. Esse jogo só existe aqui no nosso mundo, mas como é um jogo super simples, o Subaru conseguiu inventar lá no mundo de ReZero, e então o pessoal da Mansão do Rosou sabe sobre esse jogo, então eles entenderam o que ele explicou. Ele também fala que não dá pra impedir o Raid e o Roy de virar o Royd lá, né, eles virarem um, entre aspas, então o Julius precisa vencer de um jeito ou de outro. Ele também explica sobre a questão de que alguém vai quebrar alguma regra e isso vai transformar a Shaula, ele não sabe que regra é, então não dá pra impedir, mas que ele quer salvar ela de algum jeito também. Esses 4 problemas, né, nas 4 pontas do tabuleiro que ele precisa dominar, 2 já são resolvidos, entre aspas. O Raid e o Julius já vai brigar, os Majus estão do lado de fora, a Meili e a Shaula, pelo menos por enquanto, estão lutando ali com eles. O Roy vai se juntar com o Raid, então 2 problemas vão virar um só. Graças então a ele Deus. também meio que já vai se resolver. Só sobra o Lei, que eles precisam decidir quem vai pra lá. E essa decisão fica pra Han ir pra cima dele. O Subaru explica como funciona a Corleones, fala que vai usar ali na Han pra ela poder lutar bem, e fala pra ela ir atrás do Lai, porque ela vai lutar com ele basicamente sozinha. Agora a gente vai lá pra Shaula, que tá lutando com a Meili, até que alguém quebra a regra e ela começa a tentar conter a transformação e Ah lá. enrolar ao máximo. A Irígena também tá lá, eu quase esqueci de falar dela. O Subaru finalmente chega e ela pega Figurante. pra manda ela Quebrar a morrer regra, e tudo mais, mas, Mas essa ninguém regra sabe fala qual não vai que é deixar essa os regra. 400 anos dela de solidão acabarem ali, né? Igual foi com a Beatriz. Ele quer levar ela pra viver uma vida feliz com todo mundo. Eles conversam um pouco Hanaru, enquanto ela tá Hanaru. tentando se segurar O pra Subaru... mostrar. O Nossa Subaru... senhora, a Naruto tá na cabeça. Tá. O Subaru tem que parar de tentar salvar todo mundo. Acabou de conhecer a Shaula, já quer salvar ela. Vamos... Cara, é porque assim, A ela gente já tem muitas pessoas pra gente cuidar. é porque assim, ela é irmã dele, né? Essa teoria, ela é irmã dele, mas olha, eu acho que ela vai querer pegar ele. Ela é irmã dele, automaticamente ele tem que salvar ela.
transformar. E as últimas palavras dela, antes dela não conseguir segurar mais, é ela dizer que ama o Subaru. Aí nessa hora, a Beatrice com o Subaru usa um Murak, que é aquela magia que deixa a pessoa super leve e tudo mais. E aí a Emília mete uma bicuda no escorpião que joga ele pra longe da torre. Isso dá tempo pra eles explicar pra Erígina que ela tem que ir apoiar o Julius junto com a Emília. E que o Subaru vai ficar ali com a Beatrice e com a Meili pra lutar com os Majus. Eu esqueci de mencionar antes, né? Mas em todas essas pessoas que o Subaru encontrou, ele teve que explicar, olha, a Emília é ela é do bem, ela tá do nosso lado, porque tem que lembrar que a Emília tá com o nome comido, né? Então o Subaru tá tendo que explicar pra todo mundo, mas eu não quero ter que ficar falando isso toda hora no vídeo. Os mesmos Majus que estão atacando a torre, a Meili tá usando a proteção divina dela pra controlar alguns deles e lutar contra. Até os centauros lá, o rei cavalo faminto, ela tá conseguindo controlar. O escorpião, ele era mó forte, não é? Chega e a Meili manda alguns dos centauros atacar o escorpião. Só que o escorpião, né, é muito mais foda e ataca eles de volta. Mas o Murak ainda tá em efeito, então o escorpião ainda tá muito leve. O Subaru pega o chicote dele, amarra basicamente no escorpião e joga o escorpião pra longe de novo. Mas só se ferra. Tava preparado. Ele corta o próprio rabo, atira em si mesmo com o rabo cortado e aí ele volta pra direção da torre. E basicamente atira em si mesmo pra se jogar na direção da torre de volta. Aí o Subaru fala, bom, pelo menos o rabo não tá mais aí. Mas quando ele olha, o rabo tá crescendo de novo. Então ele com uma cara meio de decepção fala, então o escorpião é durão, esperto e ainda se cura? Por que ele tem todas as qualidades que a Shaula não tinha? Quer dizer, talvez a Shaula tivesse cura, né? Mas o corpo dela era macio e ela era burra. O Subaru tá lutando com muito cuidado porque ele não quer arriscar morrer. Sabe o que é o pior? O Zene... dela era macio e ela era burra. O Zene deixou bem claro a palavra burra. Ele literalmente falou com uma vontade, assim, que burra, burra. Sabe se quando ele morrer ele vai voltar pra enquanto a Yui ainda tava no corpo dele. Então ele não quer arriscar por nada morrer. Tirar essa lista avança na direção deles, mas eles usando o EMM, tira pra mim, Gustavo, magia que deixa eles basicamente intangíveis ali, faz o escorpião passar direto. E aí a Meili agradece e chama os centauros pra meio que ser montaria deles ali. Eles começam a levar a luta pra fora, com a Meili montada em um e o Subaru e a Beatrice montada em outro. O plano deles é basicamente enrolar a Shaula até a Emília completar o papel dela, que é utilizar a quinta regra da torre pra vencer. Ela basicamente tem que fazer um speedrun do próximo teste e vencer a torre, porque aí ela, teoricamente... Que a gente tem spoiler que não necessariamente não precisa fazer os desafios, né? Não precisa. Foi a Shaula que fez essa regra só pra eles ficarem mais tempo aí com ela, tá ligado? Ai, tadinha, ela é tão solitária. Essa aqui é a Shaula e a Shaula pode voltar ao normal. Enquanto isso, a Emília e a Erígina chegam ali onde tá o Julius. Obviamente, ele tá dando tudo de si pra não morrer. Mas quando ele finalmente desvia de um ataque do Raid que ia matar ele, o corte é tão foda que ele corta o ar e basicamente suga o Julius de volta pra frente do Raid, pro Raid poder acertar um soco. Mas aí a Emília distrai o Raid, né? Porque o Raid não é besta. Ele vê uma gostosa e ele para tudo. Elas explicam pro Julius o que tá rolando, quem é a Emília, pipipipopopó, e o Raid até tenta impedir a Emília de avançar. Mas como ela já tinha passado no teste, ele não consegue atacar ela. Então a Emília passa direto e começa a subir pro próximo andar, enquanto a Erígina fica ali pra ajudar o Julius. A Erígina diz que tá ali pra assistir e torcer pelo Julius porque... Ué, agora ele não consegue atacar ela porque ela fez ela passou no teste. Sendo que foi falado que não necessariamente não precisava passar no teste pra... Não precisava passar no teste pra subir a torre, mas ele conseguiria atacar ela. Então por que ele não conseguiu? Porque ela passou no teste. Então, mas não é, essa é uma regra inventada. Subir a torre. O quê? Tipo, lembra que era ela mentira? Ela consegue subir a torre, mas ele tem vontade própria, né? Tá, então, mas por que ele não conseguiu atacar ela? Isso que eu tô querendo dizer. A torre não deixou. Porque ela já passou por ele. Pelo teste dele, não é isso? Sim, mas lembra que não fazia diferença, porque era uma regra inventada? Ele respeita. Ah, então tá bom. Tipo... Não sei lá, mano. Que a Anastácia faria. E o Julius fala que eles deviam ter conversado mais antes, né? Já que, como os dois são muito fãs da Anastácia, eles provavelmente seriam amigos. A Erígina também diz que o Subaru deu um recado falando pro Julius parar de fazer bunda mole e ganhar. Só com esse comentário, o Julius percebe que o Subaru de verdade voltou e ele fica mais motivado. Também. O próprio Raid fala também, então uma gostosa te motivou. Agora sim eu tô gostando, pode vir. Enquanto isso, a Emília chegando no andar de cima, né? O primeiro andar da torre, ela vê um ser divino em frente a ela. Caraca. Que alcançaste o topo da torre, avance pelo primeiro andar, suplicante, todo-poderoso. Eu sou Vulcânica. Pode tornar Naru. O antigo pacto pergunta a vontade de ti que alcançaste o cume. Enquanto isso, na escada entre o sexto e o quarto andar, o Lai tava reclamando de não conseguir usar as magias da Emília. Isso porque elas gastam mana demais. A Emília consegue porque ela é a personagem com mais mana em ReZero inteira,
Mas pro Lai, que obviamente é uma pessoa normal, usar é extremamente difícil e trabalhoso. Mesmo que seja por muito pouco tempo, ele fica muito cansado de tentar fazer qualquer arma. Além disso, por algum motivo ele não consegue contatar nenhum dos irmãos dele. Então, o Lai é interrompido por uma voz vinda do topo da escada. Pelo que me falaram, você é o culpado por acabar com o amor fraterno de Renhan, não é mesmo? Faça-me o favor e morra gritando como um porco. Coisa que ela falaria. Como eu falei, tem ali acesso às memórias da Ela Rin, deve e ter por falado isso isso. ele já tinha interesse no Subaru, e ele também conhece sobre a Han e a história delas. Caçoando da Han por não ter chifre, falando que ela sem chifre é uma farsa, que até a Rin poderia substituir, então ele avança para atacar ela. Mas aí ele sente algo estranho e desvia logo de cara. Nessa hora ele percebe um corte que não era pra estar ali. Ele começa a ser cortado do nada. A Han diz que se ele tá usando só as memórias da Rin pra medir a força dela, ele provavelmente vai se enganar e vai acabar subestimando ela. Até porque se for pra salvar E você a Rin, conta, a né? irmã Boa. mais velha dela tem um potencial infinito. Enquanto ela se prepara pra matar o Lai ali mesmo, ela deseja que o Subaru se canse ao máximo enquanto ela luta com o máximo que ela puder. O capítulo coloca a gente justamente vendo o Subaru que tá tentando tancar a dor absurda que ele tá sentindo. Eles estão correndo lá montados nos centauros, Nossa, enquanto o ferro, Escorpião menina. persegue eles, mas sem se afastar tanto assim da torre, já que o Subaru não sabe qual é o limite da distância que a Corleones funciona. A Meili tá usando todos os majus que ela pode, umas topeira voadora, as minhocas e os próprios centauros pra tentar atacar. A Beatrice usa uma magia chamada Vita, que basicamente é o contrário do Burak, deixa os bichos super pesado na hora que eles iam acertar o escorpião, que aumenta a força do ataque. Pô, eu Nessa hora o achava que Subaru a para de Beatrice sentir era a Emília com a muito forte Corleones. antes, Primeiro ele na pensa que ela segunda pode temporada. ter morrido, mas foi tão do Caiu o chat. Voltou? Aparentemente sim, tá. Deu uma reconectada ali. Estranho. nada que não faz sentido ela ter morrido. Ela provavelmente só saiu do alcance da autoridade. Isso porque, né, o primeiro andar que a Emília tá parece ser muito mais alto do que qualquer coisa, até acima das nuvens. E na frente dela tá o dragão divino Vulcânica, que é literalmente o símbolo de esperança do mundo. O terceiro andar da torre com a biblioteca era meio que o desafio do sábio. O segundo andar tinha a luta contra o herói, o Santo da Espada. E agora o primeiro tinha o Vulcânica. Todos os 3 heróis lendários estavam envolvidos nos tais testes ou desafios da torre. Ela até tenta falar com o Vulcânica, mas ele tá repetindo só a mesma fala lá. Ele, eu, Vulcânica. Ela continua tentando falar, ele continua repetindo essa mesma coisa, e aí ela chega à conclusão de que o Vulcânica provavelmente tá gagá e esqueceu qual que é o teste. Então, sem saber qual é o teste também se inicia, né? Ela percebe que do lado do Vulcânica tem 6 mini pilares ali. Ela até tenta encostar em um, mas é atingida pela cauda do Vulcânica. Ela se defende no último segundo com uma parede de gelo, mas ela diz que se ela não tivesse se defendido com a parede, aquilo ali provavelmente teria quebrado o pescoço dela e matado ela. Caraca! Mesmo gagá, Também o tá, Vulcânica ainda dele. parece estar mais ou menos lutando pra defender o tal do teste. Então a Emília usa lá a Ice Brand Arts pra fazer as armas de gelo e soldados de gelo também. Ela usa Ice Brand Não tem Arts, PNG Ice deles. Soldiers. não tem o que fazer. O Subaru deu o nome em inglês, acabou tendo que ficar em inglês mesmo. E aí ela se prepara pra ter que lutar contra um dos heróis lendários pra conseguir encostar naquele pilar. Falando em lutar com um herói lendário, o capítulo joga a gente de volta pro Julius, que também tá passando pela mesma situação. Essa conversa inteira tá deixando o Reid meio estressado, porque ele tá querendo brigar e os caras estão ali parando conversando. Apesar de que ele tá respeitando e deixando a conversa fluir. Ô, cuzão! Eu achei que depois de 2 gostosas aparecer, você ia deixar de ficar ligando pra aparência e falar, eu sou um cavaleiro, e lutar pra ganhar. Mas você continua nesse papinho torto, e eu sei que você não é assim por dentro. Você é um balançador de vara, que nem eu. Só que menos gostoso. O Julius confirma e fala, é verdade, Reid. Eu, na verdade, só finjo que eu sou cavaleiro. Eu sou um filho bastardo da família Juculius. Eu não sou realmente tanto realeza. Eu sou meio que um camponês que se finge de cavaleiro. Eu admirava cavaleiros e por isso eu quero me tornar o maior cavaleiro dos cavaleiros. Não pra fingir Cavaleiro ou dos caçoar, cavaleiros. mas pra esconder o meu verdadeiro eu que não é digno. O Julius começa a falar ali que ele tinha medo de mudanças, mas que agora ele entendeu que o crescimento também vem das mudanças. Então ele chama os espíritos dele ali, que não lembram mais dele, mas só permaneceram ali porque o contrato meio que ainda estava funcionando. Eu mencionei lá no começo do arco, né? Os espíritos ainda estão com ele, tanto pela proteção divina dele, quanto porque o contrato ainda existe, ele só não consegue usar. Mas ele diz que isso também é uma mudança necessária para o crescimento. Assim como ele vai crescer, ele quer saber como os espíritos dele, que ele tanto ama, vão crescer também. E com isso, ele desfaz oficialmente o contrato com os espíritos. Ele deixa eles livres e fala que se algum deles decidir ficar ali com ele, Vai todos ele ficar. muito feliz Eles em voltar ao vazando lado todos. deles. E diz que ama todos. Todos Ai, vão que ficar. lindo. Ele faz isso como uma proposta de um novo contrato. Eles não lembram do Julius de antes,
que eles lembrassem agora e fizessem um contrato por vontade própria com o novo Julius que tava ali. E meio a essa isso é declaração pica? de amor dele pros espíritos dele, eles se reagem e florescem, né? O Julius fica chamando eles de brotos, né? Tipo, broto de flor. Então, aqui o capítulo fala mesmo que eles desabrocharam, né? Basicamente, eles subiram de nível. O Julius então agradece o rei por esperar e se apresenta novamente. Eu sou o cavaleiro irretocável, Julius Diculius, Irretocável. a espada do reino de Lugnica que irá fatiar. Aí, arrupiei. Então, a gente passa a acompanhar a Han, que tá lentamente removendo algemas mentais que ela colocava na própria força dela. Com isso, ela sentiu o sangue dela Cara, começando é o a ferver. Rock tirando Mesmo os que o corpo pesos. dela seja fraco, os ossos e o sangue dela ainda eram da raça mais forte do mundo de ReZero. Ela, em específico, era chamada de reencarnação do deus Oni, antes de perder o chifre. O Lai estava maravilhado, tanto porque as memórias da Ren estavam começando a afetar ele cada vez mais, mas também porque os sentimentos de raiva e ódio que a Han estava sentindo eram como temperos no prato dele. Na luta contra o Garfield, lá na segunda temporada, a Han tinha soltado 2 dessas algemas mentais, o que basicamente deixou ela com 20% da força verdadeira dela. Nossa. Aquilo é o máximo que ela consegue usar rapidamente antes dela colapsar e cair no chão toda ferrada. E no próprio anime a gente vê que ela ficou na merda depois de 3 socos. Mas agora, como todo o desgaste tá indo pro Subaru, ela consegue usar por Olha mais só. tempo. Mas mesmo assim ela tem que Subaru ser vai ficar rápida. lá. Não, Lascado, eu fico né? imaginando o Subaru morrendo. Tá ligado? Pô, por que eu morri? O que aconteceu? Do nada, só caí duro no chão. Tá aí, ó, tá explicado por E quê. se o Subaru morrer, Se acontecer. a Rin ficaria triste. E é só pra isso que ela liga. Voltando Ai, rapidinho cara. pro Subaru, a Meili continua usando os Majus pra atacar, o Subaru e a Beatriz estão se ajudando ali com o Bano, e a Meili tá mandando tão bem que o Subaru tenta incentivar ela e dar uma motivação pra ela lutar. Porque ele fala que ter um objetivo legal no final é uma recompensa que te motiva a lutar melhor. Então ele fala: Ei, Meili, depois que a gente ganhar aqui, você quer ser adotada por mim? Quer ser minha filha? E ele Oxi. fala pra ele calar a Do boca, nada, que isso não tem nada a ver. Mas ela também reflete que pela primeira vez na vida dela, ela tá lutando pra salvar alguém e não matar. Então ela diz que ela também tá ficando de coração mole que nem o Subaru e os outros. Aí o capítulo tem uma explicação pra gente de que alguns Majus ficam extremamente irritados e passam por uma transformação, basicamente, que deixa eles mais agressivos, mais fortes e mais doidões. lasqueira. E pro É, se a gente cachorrinho aumenta o lá nível, da eles também têm que primeira aumentar, temporada, né? que virou um cachorro gigante, a baleia, quando ela abriu aqueles buracos nela que soltavam a névoa, e agora a Shaula, né, o escorpião, não era Meu diferente. Ela começou a atirar pra todo lado, matando todos os Majus que estavam indo pra cima dela e avançando pra cima do centauro que a Meili tava. E aí a gente volta pra Han, que tava ainda com seu sangue fervendo com poder. Ela sentia que podia superar qualquer um ali, mas ela não deixava isso subir a cabeça dela. A Han sempre soube que ela era melhor e mais forte do que todo mundo. Ela só não deixa isso, né, fazer ela ficar com um ego enorme. Porque nas próprias palavras da Han, ela diz que a Han não é só fofa, mas também sábia o bastante para não subestimar o inimigo. Ela usa aquela habilidade dela de clarividência para enxergar através dos olhos do Lai enquanto luta com ele, e com um simples movimento ela quebra o braço dele. O Lai, usando o poder de alguma pessoa aí que ele já tinha comido as memórias, usa magia de vento para deixar armadilhas invisíveis para acertar ela e cortar ela. Mas como a Han tá enxergando através dos olhos dele, ela desvia da grande maioria. Inclusive, ela bate tanto no Lai que ela joga ele contra a própria armadilha. Ela fala pra ele devolver tudo que as gulas comeram, e ele fala, igual o Subaru falou lá pra Rui lá atrás, se ele ia deixar eles escaparem então. E a Han diz que óbvio que não. Se ele soltar tudo, ela só vai matar ele mais rápido pra ele não sentir tanta dor. Ele fala, então não vou o Lai soltar, usa o eclipse solar e se transforma no velho lá, o Leaper, e tenta fugir, enquanto ele fala que não quer ficar fazendo isso por tempo Quem que é demais. esse velho? A Han, que tá falando com ele porque ela ainda tá enxergando pela visão dele, mesmo que ele se afaste dela, eles ainda conseguem conversar, basicamente. Ela, sendo genial, adivinha, ela só chuta e acerta perfeitamente, que é porque o eclipse solar faz eles serem afetados ainda mais pela pessoa que eles estão transformados. E aí, ele não quer, né, deixar de ser ele mesmo e virar uma outra pessoa, então ele não quer ficar usando. Calma aí, velho, calma E aí, mano. Ele não Pera quer, aí. né, deixar de ser ele mesmo e Filho virar da uma outra puta. pessoa, então ele não quer. Distrair a música italiana, filho da puta, não é que ele distraiu mesmo, eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Eles estão conversando aqui, eu tava lendo. Caralho, vou ter que voltar, Tem que pera. demais. Tava lendo A o Han, chat que tá aqui. falando com ele porque ela ainda tá enxergando pela visão dele, mesmo que ele se afaste dela, eles ainda conseguem conversar, basicamente. Ela, sendo genial, adivinha, ela Deixa eu só ouvir. chuta e acerta perfeitamente, que é porque o eclipse solar faz eles serem afetados ainda mais pela pessoa que eles estão transformados. E aí, Tá. ele não quer, né, deixar de ser ele mesmo e virar uma outra pessoa, então ele não quer ficar usando por tanto tempo. Ele continua usando a habilidade pra fugir, enquanto a Han tá tentando perseguir ele o mais rápido que ela consegue, né, mas o cara tá se teleportando, então é um pouco difícil. O Lai tá fazendo isso
porque ele meio que percebeu que a Han tá lutando com um limite de tempo, né? Enquanto o Subaru aguentar, a Han consegue lutar. Se ele não tancar mais, ela também não vai tancar. Só que, graças à clarividência, a Han consegue atacar ele sem estar de perto. Ela consegue, através da visão dele, usar magia ali na frente dele pra tentar atacar ele. Então ele tem um plano. A Han percebe o que ele tava fazendo. O único jeito de impedir ela de atacar era usando um refém. Nessa hora ela vê com a clarividência pelos olhos do Lai que ele não tava realmente fugindo, mas sim perseguindo a Patrash que tava tentando fugir, levando a Ren. E Meu agora eu vou Deus. finalizar por aqui. A gente tem ainda A Ren? 7 Ele tá indo atrás da Ren. Pra usar ela de... A Patrash e a Ren estão ali, elas estão fugindo e ele tá indo atrás delas. Pra usar ela de refém. Ah, tá. Porque a Han vai matar, vai macetar ele, né? Aí ele tá, eu preciso de uma refém. Entendi. Quem melhor que uma... Que uma alface? Irmã. O que melhor que uma alface, né? Por que uma face? Alface é o quê? Verde. Não, o que é alface? Uma folha Não, o que é uma alface? Ela é o quê? vegetal. E a Ren é o quê? Uma pessoa E como que ela tá? dormindo. Enfim, capítulos. O problema é que eles são enormes, então eu vou ter que espremer muito para conseguir caber em só um vídeo. Mas, se não der nada errado, o próximo vídeo vai ser o final do Arco 6. Com todas as lutas chegando Nossa. no seu ápice, né? A Emília vai começar a lutar com Vulcânica, a Han tem que achar um jeito de impedir Isso o sim é Lai, hype. o Julius Espero que no agora anime fique mega legal. bufado, que Pode muita né, coisa. acabou de ganhar um upgrade, vai lutar com o Rage, e o tal do Escorpião aparentemente ganhou alguma transformação que eu não mencionei ainda nesse vídeo. Como é ele por isso que o ficou. último tem isso, uma hora? vire membro, pra você ver os vídeos com antecedência, deixa like aí. Faz sentido. Papai, vou ter que Quarta-feira fazer eu vou uma fazer pipoca live no na dia. Twitch. Vai ser lá na Twitch porque eu vou estar vendo o episódio do anime. Então não dá pra live rolar no YouTube. E Hector? Eu devo deixar uma live aberta Fala no YouTube dele. só pra ser uma notificação pra vocês. Mas se você quiser, apareça lá pra você assistir e participar comigo. A gente conversa sobre, né, o Arco 5. É, já Isso, a passou, gente né, vê Zene? vocês Faz tempo na isso aí. próxima. É isso. Tchau, tchau. Vai pra tchau. Cinefaz, ele postar você reagindo. É verdade, vai pra Cinefaz. Tem que postar lá na Cinefaz, Zene. Tem que entrar em contato aí com os criadores e começar a postar lá. Por isso, então, que o último ele tem uma hora, ele tem 52 minutos aqui, ó. A batalha final pela Torre de Vigia. Só que muita também, gente. ele é o último do Arco 6. Será E que a aí- terceira temporada vai ser só o Arco 6? Hanaru, pretende patrocinares temporada? o Arco 7? Como é que é? Ou é só um destino Aí tem que longo? ser rico também, né? Não, mas assim, no tempo dele, né? Ô, sabe o que eu achei que você tava falando da alface? Eu achei que você tinha esquecido o nome da Patrache, e aí você falou uma alface. Não, é porque eu não queria falar. E eu entendi. Entendeu? Enfim, parabéns, Zene. Muito obrigado, Hanaru, pelo patrocínio. Estamos finalizando, então, o Arco 6. Falta só mais um e a gente termina. Se gostou, se inscreva no canal para ajudar. Vire um membro, porque membros têm acesso antecipado a vídeos aqui do canal. E se quiser ajudar o nosso queridíssimo Hanaru a patrocinar, você pode também patrocinar pelo link da descrição. Tipo assim, o último não sei se precisa, né? Talvez precise, daí teria que ver com o Hanaru. Mas se quiser já patrocinar o Arco 7, daí a gente já vai indo também. Diz ele que quer patrocinar até o 9 aqui. Então, Ave Maria, né? É isso aí. E tamo junto. Bye. E tchau.